A Advocacia e a Controladoria Geral da União devem apurar em conjunto os serviços oferecidos pela Enel, a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na Grande São Paulo. A determinação do presidente Lula é parte do processo de encerramento do contrato com a empresa. O despacho foi publicado hoje no Diário Oficial da União. No documento, o presidente Lula determina que o Ministério de Minas e Energia tome as providências necessárias para a plena prestação do serviço de distribuição de energia elétrica em São Paulo. O processo deve ser feito em parceria com a Advocacia Geral da União e com a Controladoria Geral da União. Este é o primeiro passo para a caducidade do contrato com a empresa, que teria validade até 2028, mas teve um encerramento anunciado em dezembro do ano passado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, passou a cobrar uma intervenção do governo federal junto à Enel. Com a pressão também da Prefeitura da capital paulista, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a abertura do processo de caducidade. Em ofício encaminhado nesta segunda-feira, o ministro substituto de Minas e Energia, Arthur Cerqueira Valério, determina que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, encaminhe, em um prazo de 5 dias, um relatório com as medidas aplicadas contra a Enel, as consequências contratuais discutidas e o atual estágio do processo de análise de falhas e transgressões da concessionária. A ANEEL, nós temos ele criado justamente para quê? Para ser imparcial em relação ao Estado. E a partir do momento em que se verifica que houve um lapso dentro dessas agências, que foi necessária a intervenção da CGU, por exemplo, então a gente precisa analisar até que ponto as agências reguladoras estão efetivamente atuando da maneira que deveriam atuar na proteção, seja do consumidor, seja do agente regulado, tá? E eu creio que seja esse um ponto de reflexão que a gente tem que levar desse episódio todo, a ponto da Controladoria Geral da União ter que ser chamada para discutir isso. Os problemas mais graves com o abastecimento de energia na Grande São Paulo começaram no fim de 2023, quando um apagão deixou 2 milhões de consumidores sem energia elétrica. A situação se repetiu em episódios de chuvas fortes nos anos seguintes. No mês passado, depois de um ciclone extratropical que causou temporais e ventos fortes, 2 milhões de clientes da Enel ficaram no escuro, mais de 1 milhão só aqui na Grande São Paulo. Dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado apontam que, somadas, as perdas causadas pelo último apagão passam de 2 bilhões de reais. O restaurante da Adriana, na zona oeste de São Paulo, foi um dos afetados. Foram 3 dias sem energia elétrica. Eu tive que cozinhar tudo que era carne, né, para não perder, porque senão ia estragar. A geladeira estava totalmente descongelada. Comer o que não deu para vender, porque como não tinha luz, não entrava muitas pessoas. Isso aí já é prejuízo, né? Em nota, a Enel afirmou que vem cumprindo as obrigações contratuais e regulatórias e reafirma a confiança nos sistemas jurídico e regulatório brasileiros como garantidores de segurança e estabilidade aos investidores com compromissos de longo prazo no país. A grande questão é como isso vai ser levado depois que a Enel for eventualmente alijada desse contrato. Porque vai ter o quê? A administração pública assumindo? Vai ter alguma outra empresa já contratada? Como é que a gente vai fazer essa transição? Então, são pontos muito importantes e sim, a gente pode estar caminhando para isso, mas é importante saber o que vai acontecer depois. Feldman, esse caminho costuma ser longo